Fiel, presta muita atenção, porque o que eu vou te mostrar aqui não sai na capa do caderno de esportes ou na mesinha redonda da TV. O Corinthians tem uma meta financeira cravada na mesa da diretoria para esta temporada. Nós precisamos bater exatos 151 milhões de reais em vendas de jogadores. É um número que assusta logo de cara, eu sei. E antes que você ache que bateu o desespero de vez e que o clube está caminhando a passos largos para um cenário de insolvência, eu te garanto, a história real dos bastidores é bem diferente. Para a gente entender esse tabuleiro, não podemos pensar apenas como o torcedor que só quer saber de bola na rede. Temos que pensar como auditores. Imagina o orçamento da sua própria casa. Você tem uma dívida do cartão de crédito rolando com juros absurdos, os boletos do mês acumulando na gaveta, e você percebe que precisa vender aquele carro que está na garagem. Você não vende o carro porque perdeu tudo. Você vende para limpar o seu nome, estancar a sangria dos juros do banco e fazer sobrar um capital limpo no fim do mês para sua família poder respirar. É exatamente a mesma lógica lá no Parque São Jorge, só que com cifras bilionárias. Vender jogador hoje não é falta de planejamento ou desmanche de elenco. É uma estratégia fria e calculista para gerar fluxo de caixa livre de verdade na nossa operação. O Corinthians hoje é um transatlântico pesado. Se a gente não fizer esse movimento cirúrgico no mercado, a conta simplesmente não fecha e os juros engolem qualquer aumento de receita que a gente consiga trazer com patrocínios ou bilheteria. A grande sacada não é apenas vender, mas escolher o momento exato de negociar esses ativos. E é aqui que o bicho pega. Quem vai ser colocado na vitrine para fechar essa conta monumental de 151 milhões? Não dá para errar, senão a gente queima recursos preciosos do nosso futuro. Então fica comigo e aumenta o volume, porque se você pular um único minuto deste vídeo, você vai perder o verdadeiro segredo por trás da dívida do nosso time e vai ficar sem entender o movimento que vai acontecer na próxima janela. Até o final desta nossa auditoria profunda, eu vou te provar, com números e sem achismos, exatamente quais jogadores o Marcelo Paz vai usar como alavancagem para salvar o ano do Corinthians. Vamos abrir a caixa preta do nosso primeiro grande movimento. Para bater essa meta pesada de 151 milhões de reais, o Corinthians precisa colocar na mesa o seu ativo de maior liquidez imediata. Estamos falando do nosso camisa 9, o Yuri Alberto. Hoje, quando o mercado internacional olha para o Parque São Jorge, a leitura dos investidores e dos grandes fundos é muito clara. O valuation atual desse ativo consolidado gira em torno de 25 milhões de euros. E aqui, Fiel, a gente precisa separar de uma vez por todas a emoção do torcedor da frieza dos números. A discussão nesta nossa auditoria não é se a bola bateu na trave, se ele corre o campo todo para marcar lateral ou se o esquema tático atual não favorece o cara. A nossa análise é puramente técnica e financeira. Vender o Yuri Alberto hoje significa injetar um verdadeiro caminhão de capital direto nas veias do clube. Mas o pulo do gato da nossa gestão não é apenas o cheque poupudo que entra pela venda dos direitos econômicos. O maior alívio, o que realmente muda o patamar das nossas finanças no curto e médio prazo, vem do corte imediato e drástico na nossa folha salarial. O pacote mensal de luvas, direitos de imagem e salário na carteira é um peso que sangra o nosso caixa mês a mês. Sabe quando você financia um carro de luxo em 60 vezes e o valor da parcela não te deixa sobrar nada para investir em outras áreas da sua vida? O carro é ótimo, a vizinhança acha bonito, mas você não consegue dormir à noite com o peso daquele carnê. Pensa comigo na lógica do dia a dia, aplicando o método favelado investidor. Sabe aquele seu parceiro no churrasco de domingo que exige comer a picanha mais cara, ocupa o melhor lugar na mesa, mas na hora de rachar a conta ele não traz nem o saco de carvão, nem a caixa de cerveja e muito menos o gelo? Você até gosta do cara, ele faz parte da galera há anos, a presença dele é legal, mas o custo para manter ele ali está quebrando o orçamento da sua festa e impedindo que você convide outras pessoas que poderiam somar muito mais.
No futebol empresarial moderno, a regra é idêntica. Manter um jogador com um custo mensal extremamente inflacionado, que consome uma fatia gigante dos nossos recursos mensais, sem entregar um retorno técnico e financeiro proporcional em títulos e premiações constantes, é um veneno silencioso para as contas. E eu vou te falar a verdade nua e crua aqui, olhando nos seus olhos. Isso destrói o EBITDA do clube. Para quem não é do mercado, o EBITDA é basicamente a nossa capacidade de gerar resultado com o nosso próprio suor, com a bola rolando, antes de pagar os juros das dívidas. Se o nosso principal jogador consome tudo o que a gente gera na bilheteria e na televisão, o nosso resultado operacional vai para o buraco e o nosso déficit dispara. É por isso que o custo de oportunidade de segurar o Yuri Alberto é alto demais. A gente não pode se dar ao luxo de ser romântico. Se o Corinthians não realiza essa venda agora, no exato momento em que o mercado europeu ou o mundo árabe ainda enxergam um alto valor nele, a gente corre o risco severo de ver esse ativo desvalorizar drasticamente. Se ele fica, se lesiona ou perde espaço no time titular, ele vira um peso morto na folha e a gente perde a janela de oportunidade. Ele não pode se tornar um distressed asset na nossa mão, ou seja, um ativo problemático que ninguém quer comprar e que a gente ainda precisa liquidar pagando parte do salário para ele jogar em outro lugar. Transformar esses 25 milhões de euros em dinheiro vivo agora muda completamente o jogo da nossa engenharia financeira. Com essa injeção forte de capital, o clube consegue fazer a amortização de dívidas de curtíssimo prazo que hoje estão sufocando a nossa operação diária. Sabe aquele sufoco de ter que adiantar cota de TV e pagar juros absurdos só para fechar a folha do mês? Isso acaba. Ao invés de ficar pagando juros absurdos para banco, a gente abate o nosso passivo e libera espaço para a máquina voltar a rodar de forma saudável. É a conversão de um jogador caro em fluxo de caixa livre na veia. E no mundo dos negócios, quem tem fluxo de caixa tem poder de barganha. A gente deixa de ser o devedor enforcado que aceita qualquer acordo ruim e passa a ter controle absoluto sobre o nosso próprio destino. Esse é o movimento cirúrgico que a diretoria está desenhando. É uma alavancagem clássica, usar a negociação de um ativo consolidado de alto valor para proteger a saúde de todo o ecossistema do clube e fechar grande parte da nossa meta de 151 milhões. Mas muita calma nessa hora, fiel, porque os 151 milhões não vão sair de uma única fonte e nós não vamos colocar todos os nossos ovos na mesma cesta. Se você acha que a venda do Yuri Alberto, por si só, resolve todos os nossos problemas de uma vez, você está muito enganado. O verdadeiro ouro do Corinthians, aquilo que de fato garante o nosso futuro de longo prazo e atrai os olhares dos maiores fundos de investimento do mundo, não foi comprado no mercado inflacionado, ele foi forjado dentro do nosso próprio quintal. E se você continuar comigo agora, sem piscar, eu vou te provar como o terrão vai ser a chave principal para blindar o nosso balanço de uma vez por todas. Presta atenção no que vem agora, porque o segredo da nossa base vai mudar a sua forma de ver o futebol. Fiel, presta muita atenção nesta virada de chave. Se no capítulo anterior nós falávamos sobre vender um carro de luxo que consome muito combustível para abater a dívida imediata, agora nós vamos entrar na verdadeira fábrica de riqueza do Corinthians. O lugar onde a margem de lucro beira o absurdo e onde o futuro do clube é realmente forjado. Bem-vindos à auditoria profunda do nosso terrão. Hoje, quando os maiores olheiros do mundo e os executivos de fundos de investimento pisam em São Paulo, eles já têm dois alvos cravados na prancheta: Breno Bidon e Gui Negão. O mercado atual projeta um valuation pesadíssimo para esses dois talentos. Estamos falando de cerca de 22 milhões de euros na mesa pelo Bidon e algo em torno de 5 milhões de euros pelo Gui Negão, que tem um potencial de crescimento exponencial. Muitos torcedores, quando olham os balanços financeiros do clube, costumam reclamar do volume de recursos direcionados para manter a estrutura da base funcionando. Reclamam dos custos de alimentação, do alojamento, da manutenção de dezenas de profissionais no CT. Mas, fiel, a gente precisa olhar para isso com a mentalidade de dono de negócio, aplicando a lógica que você usa na sua própria vida. Sabe quando você sacrifica o orçamento do seu mês, deixa de sair no final de semana, cancela a viagem de fim de ano,
tudo para conseguir pagar um cursinho preparatório ou uma faculdade de ponta para o seu filho, você faz esse sacrifício porque tem a visão clara de que amanhã ele vai ter um diploma, vai alcançar um cargo de alto nível e vai multiplicar aquele capital que você suou para investir na educação dele. No futebol de elite, a matemática é rigorosamente a mesma. Portanto, grave essa regra de ouro na sua cabeça para nunca mais cair em conversa de conselheiro amador. Isso não é um gasto, é CAPEX, investimento em ativo. Todo esse dinheiro injetado nas categorias de base ao longo de 5, 8, 10 anos é cirurgicamente focado em um único indicador fundamental para o nosso balanço, o ROI, o retorno sobre investimento. E eu te garanto, com a frieza dos números, nenhum outro setor do clube entrega um ROI tão brutal quanto o Terrão. Quando a gente compra um jogador de fora por 10 milhões e vende por 12, o lucro real é pequeno, a margem é totalmente espremida. Mas quando a gente sobe um garoto da nossa base, o custo de aquisição dos direitos econômicos dele é zero. A venda representa um lucro puro, limpo, que entra direto na veia do nosso superávit anual. É exatamente por isso que a venda do Breno Bidon, neste momento de alta valorização do mercado, não é falta de ambição esportiva ou desmanche de elenco como a mídia tradicional gosta de gritar para gerar pânico na torcida. Negociar o Bidon no pico do seu valor é uma amortização extremamente inteligente do nosso passivo. A gente pega um ativo que foi cultivado dentro de casa, transforma em dezenas de milhões de euros e usa isso para abater o principal da nossa dívida pesada. Isso mata os juros na raiz e preserva o nosso fluxo de caixa livre para a operação do dia a dia e para a busca de novos talentos. No passado, o Corinthians sofria muito com a gestão temerária. Diretorias anteriores entravam em desespero com a iminência da insolvência, pegavam nossos melhores garotos e liquidavam na primeira oferta. Faziam uma verdadeira engenharia financeira obscura e prejudicial só para pagar folha salarial atrasada. Hoje, a visão de jogo é outra. Nós entendemos o tamanho do nosso market share e o peso absurdo da nossa camisa no cenário global. O custo de oportunidade de segurar um garoto na reserva perdendo valor é alto, mas o custo de vender mal por puro desespero é pior ainda. Quando o clube vende bem a sua base, ele não apenas sobrevive ao ano, ele constrói equity real. O dinheiro de vendas consolidadas, como a do Yuri, serve para apagar incêndios, mas o retorno da base é o que garante a nossa força, agindo quase como uma receita recorrente invisível que sustenta a alavancagem do Corinthians a longo prazo. É o que transforma um time sufocado em uma potência financeira autossustentável. Mas aí você deve estar se perguntando com a pulga atrás da orelha. Linus, então isso significa que a gente vai aceitar a primeira maleta de euros que o Nottingham, o Zenit ou os árabes colocarem na mesa do Parque São Jorge para bater a meta? E é exatamente aí que o jogo vira e o torcedor desavisado cai do cavalo. A farra de liquidar jogador acabou. Se você acha que a nova diretoria está desesperada para bater os 151 milhões a qualquer custo, você não faz ideia do que está acontecendo a portas fechadas. Fica aqui, porque no próximo capítulo eu vou te revelar como funciona a nova e implacável due diligence comandada pelo Marcelo Paz. Fiel, chegamos no ponto mais crítico e silencioso da nossa auditoria. Até aqui, você já entendeu que a diretoria tem uma meta clara desenhada na mesa e que nós temos as peças certas na vitrine. Mas é agora que o jogo separa os amadores dos gigantes. Existe um mito rodando na mídia esportiva tradicional de que por ter uma dívida no balanço, o Corinthians vai aceitar a primeira maleta de euros que pingar no Parque São Jorge. Imagina a seguinte situação na sua vida real, aplicando o nosso método favelado investidor. Você tem um terreno maravilhoso, muito bem localizado e decide vender. Se você coloca a placa de vende-se na frente e o comprador descobre que você está afogado em boletos, praticamente à beira da insolvência, o que ele faz? Ele joga o preço lá no chão. Ele usa o seu desespero contra você. Durante muito tempo foi exatamente assim que o mercado europeu tratou o Corinthians. Eles sabiam que a gente precisava de capital para ontem e levavam nossos melhores jogadores a preço de banana. Mas a regra do jogo mudou.
A época da gestão temerária, onde negócios obscuros eram fechados na surdina e justificados como se fossem a única salvação para o clube, acabou. A nova diretoria, liderada pela visão estratégica de mercado do Marcelo Paz, implementou uma trava de segurança corporativa rigorosa chamada Due Diligence. Se você não é do mercado financeiro, eu traduzo para você. Due Diligence não é apenas uma palavra bonita, é passar a lupa em cada vírgula do contrato. É uma investigação implacável das garantias bancárias antes de apertar a mão do gringo. O Marcelo Paz não vai liquidar o nosso patrimônio só por causa de pressão externa. Hoje, o departamento financeiro calcula milimetricamente o custo de oportunidade de cada negociação que chega na mesa. A ordem interna é uma só, e ela é absolutamente inegociável. O clube só assina a venda de um ativo se a operação gerar um superávit real e contábil no nosso balanço. Não adianta vender o garoto por milhões se a forma de pagamento for picada em 5 anos e não resolver o nosso gargalo imediato. Não adianta fazer uma engenharia financeira mirabolante que só enriquece intermediário e deixa o Corinthians com as migalhas no final das contas. A avaliação agora é fria, baseada em números. Aquele negócio traz recursos palpáveis que vão se transformar em fluxo de caixa livre para a gente respirar? Vai ajudar de verdade na amortização pesada do nosso passivo? Se a resposta for não, a caneta não sai do bolso da diretoria. O mercado internacional já começou a perceber que bater na porta do Corinthians hoje exige respeito e dinheiro de verdade. O valuation que nós determinamos para os nossos jogadores não é um pedido de socorro, é o preço final. Se quiser levar, tem que pagar o que vale. Essa postura firme de quem não está desesperado protege o clube contra qualquer tentativa de desvalorização do nosso elenco. Mas aí fica a grande pergunta que martela a cabeça do torcedor e do investidor da Faria Lima. Se o Marcelo Paz bater o pé, fizer a lição de casa, executar essa auditoria perfeita e fechar os 151 milhões com margem de lucro, o que acontece com o Corinthians no dia seguinte? Onde nós vamos parar financeiramente? Segura a respiração, fiel, porque no nosso próximo e último capítulo eu vou te mostrar como bater essa meta não é apenas sobre pagar conta atrasada, é sobre dominar o futebol sul-americano novamente e construir um império inabalável. Fiel, chegamos ao apito final da nossa auditoria de hoje. E a pergunta de ouro que fica é: o que acontece no dia seguinte se o Corinthians bater essa meta estratégica de 151 milhões de reais de forma impecável? Eu vou te responder com toda a clareza do mundo. Nós mudamos o Corinthians de patamar para as próximas décadas. Bater essa meta não é apenas comemorar que pagamos uma continha atrasada. Pensa na sua vida, aplicando a nossa regra de ouro. Sabe aquele dia abençoado em que você finalmente quita a última parcela daquele empréstimo gigantesco que estava te sufocando no banco? No mês seguinte, o seu salário não vai mais para o bolso do gerente. O seu salário passa a ser 100% seu. Você começa a guardar, começa a reformar a sua casa, começa a construir o seu patrimônio real sem depender de ninguém. No Corinthians, quando a gente atinge essa marca com inteligência, nós estamos construindo o nosso equity de longo prazo. Nós pegamos aquele passivo monstruoso que assombrava o Parque São Jorge e damos uma marretada definitiva nele. A partir do momento em que a nossa dívida de curto prazo é controlada através dessa alavancagem inteligente com a venda pontual de ativos consolidados, a mágica financeira deixa de jogar contra e passa a jogar a nosso favor. E tem mais, a nossa máquina de fazer dinheiro, que é a nossa receita recorrente gigantesca vinda de patrocínios pesados, fiel torcedor e cotas de televisão, não vai mais escorrer pelo ralo da gestão temerária do passado. Todo esse capital limpo passa a se transformar em fluxo de caixa livre puro, que pode ser reinvestido diretamente no departamento de futebol. E qual é o resultado matemático disso? O Corinthians volta a dominar de forma absoluta o market share do futebol brasileiro e sul-americano. A gente engole a concorrência não por sorte ou acaso, mas por voltar a ter a maior capacidade de investimento sustentável do continente, sem precisar de nenhuma engenharia financeira arriscada que nos coloque sob a sombra da insolvência novamente. A lição financeira de hoje é muito clara. Vender jogador com planejamento e auditoria prévia não é o fim da linha, é o alicerce de um império. Agora a bola está com você, auditor da Fiel.
Você concorda que a venda do Yuri Alberto e do Breno Bidon, passando por essa due diligence rigorosa do Marcelo Paz, é o movimento de mestre definitivo para limpar o balanço do clube? Ou você faria diferente na cadeira do presidente? O verdadeiro conselho do clube se reúne agora, lá na nossa aba Comunidade, aqui no YouTube. O debate rola solto e pesado por lá, e eu quero ler a sua tese para o nosso diálogo diário. Corre para lá, deixa o seu like, se inscreve para nunca perder os segredos dos bastidores e vai Corinthians!